Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa próxima aula, onde nós estaremos tratando de atuadores hidráulicos. Deixa eu ampliar minha tela aqui. Então vamos lá. Então, galera, é o seguinte, aonde está o atuador hidráulico aqui, né? Nessa imagem aqui, ó, seria esse componente aqui na parte superior, né? É o componente que vai, o atuador é o componente, o atuador ou cilindro hidráulico, né? Cada um tem uma forma de chamar, mas ele é o componente final do sistema, né? O que é um componente final? O componente final é aquele que vai atuar, né? Ou ele vai fazer um levante hidráulico, né? Vamos pensar no trator. Eu tenho a parte do levante hidráulico, por exemplo, onde eu tenho acoplado uma grade, uma niveladora ou uma própria plantadeira, né? Então ali na parte traseira do trator, quem puder e tiver a oportunidade de verificar isso no trator, eu tenho duas hastes, né? Apontadas inclinadas. Vocês vão perceber que ali são os atuadores hidráulicos ou cilindros hidráulicos, né? Então, essa aqui é a imagem do nosso cilindro atuador hidráulico, né? Quando a gente trata de projetos e simbologias, eu tenho essa forma aqui que vocês estão vendo, né? Essas duas linhas aqui nas extremidades são a entrada e saída do óleo, tá? Então, vejam o seguinte, em relação a sistemas hidráulicos, né? Pensem que dentro do sistema haverá óleo, né? Então, dentro dessa câmera aqui, ó, haverá óleo. E aí o óleo vai para um óleo entrar, um outro óleo tem que sair. Certo, galera? Beleza aí, ó. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês que explica bem isso. Então, para um óleo, para esse êmbolo avançar, para esse cilindro avançar, um óleo vai entrar enquanto um outro deve sair, tá? Beleza? Então, ó, o atuador, ele é um componente de trabalho e é por onde realmente começa o desempenho de um sistema. O tipo de trabalho a ser feito é o que determina as características dos atuadores. Pode ser motor ou cilindro a serem utilizados. Os cilindros podem ser classificados como de simples ou dupla ação, como diferencial ou não diferencial. Vamos ver simples ação. Simples ação, o que seria? Eu teria dentro do meu conjunto cilindro uma mola, tá? Uma mola. Então eu aciono, né, a válvula, o óleo entra nessa região aqui, ó, que vocês estão vendo. Isso aqui é chamado de êmbolo. Esse êmbolo avança, ou seja, o cilindro vai também avançar. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de simples e dupla ação, o de simples ação eu preciso somente de um acionamento. E o de dupla ação eu preciso de dois acionamentos, ou seja, um acionamento para avançar e o outro para recuar. Tá? Já o de simples ação eu só preciso para avançar. Por quê? Porque o retorno dela é por mola. Vamos falar dos atuadores linear ou também conhecido como cilindro hidráulico. Então aqui eu tenho um esquemático, né, ó, mostrando o reservatório, a saída do reservatório, que é feita pela bomba, pode ser uma bomba de engrenagens, por exemplo, como a gente viu na aula anterior. Aí percebam que quando eu saio da bomba, esse óleo já sai com uma pressão um pouco maior. E aí o que acontece? Esse óleo que sai da bomba, logicamente que ele vai passar por uma válvula, né? Para determinar o momento certo de acionar. E aí a gente vai ver válvulas nas próximas aulas. Então o que acontece? Esse óleo que sai da bomba, ele tem uma pressão grande. E aí
para que ele possa empurrar isso aqui chamado de êmbolo, eu preciso ter pressão, consequentemente força, né? Força. Quanto mais, lembra das primeiras aulas lá que nós vimos, primeira aula, né? Aquela formulazinha lá, pressão é igual a força sobre área, né? Legal? E aí eu vou para aquela relação que eu já comentei com vocês, ó. Quanto maior a pressão, maior a força. Quanto maior a força, maior a pressão. Beleza? É proporcional. Então, ó, a bomba empurra o líquido dentro de uma tubulação, que é a mangueira. Essa tubulação conduz o líquido aos atuadores que movimentam, gerando uma força mecânica que move uma carga. O que pode ser uma carga? Vamos lá, já havia comentado. Pode ser o levante hidráulico do trator, né? Então, eu quero levantar ou baixar minha grade, né? Ou minha niveladora, para mim poder fazer o procedimento. Uma plantadeira, eu preciso fazer o levante da plantadeira para fazer alguma checagem, alguma manutenção, eu levanto a plantadeira do solo. Então eu preciso de pressão nas mangueiras e consequentemente força, tá? E aí, aquilo que eu havia comentado com vocês, ó, para um cilindro se movimentar, um óleo vai entrar e um outro óleo vai sair. Tá vendo essa faixa azul aqui que vocês estão vendo? Ó? Esse óleo que está aqui nessa região, à direita do êmbolo, o êmbolo é essa faixa branca aqui, tá? Esse óleo que está à direita, ele precisa ter passagem livre, tá? Por que passagem livre? Porque ele precisa chegar aonde? No reservatório, tá? Se em algum momento nesse caminho aqui, a saída do cilindro até o reservatório, se em algum ponto tiver uma obstrução, o cilindro vai parar. Ele não vai avançar todo o seu curso. Ele vai parar. E aí, o que acontece? Pode ser alguma válvula que está com um entupimento, ou uma válvula que está acionada que não deveria, certo? Alguns atuadores operam em uma linha reta. Isso são chamados atuadores lineares. São usados para levantar cargas, exercer forças, fixar peças. Ó, um outro exemplo de cilindro hidráulico, no próprio trator, onde a gente implementa a caçamba, né? E aí o que acontece? Aquela pá carregadeira que eu implemento, aquela caçamba, né? Cada região chama de um jeito, né? Então, quando eu implemento aquela pá que fica na parte frontal do trator, né? Ali tenho dois cilindros hidráulicos atuando, por exemplo, aonde eles têm a função de quê? De levantar e baixar a caçamba. Um outro cilindro hidráulico que fica bem no meio, quem puder observar, fica bem no meio da caçamba ou da pá lá, a carregadeira. Vocês vão perceber que bem no meio da caçamba tem um cilindro. Qual que é a função desse cilindro? Ele é descarregar e carregar a concha, certo? Isso também a gente vê bastante na retro. Por exemplo, nas patolas da retro, eu preciso fixar elas no chão, né? Que é aquele apoio que é colocado nas retros. Também são por atuadores hidráulicos, né? Então, eu tenho o cilindro de dupla ação, ó. Percebam, essa parte vermelha é a entrada no cilindro que vem da bomba. E essa parte azul sai do cilindro que vai para o tanque. Isso mostra que o cilindro está avançando. Quando eu quero fazer o movimento contrário, o que é o movimento contrário? Eu quero recuar o cilindro, ou seja, retrair o cilindro. Aí inverte as posições, ó. O que era antes entrada, agora é saída, ó. Perceba que agora, ó, essa parte inferior aqui, que está na cor azul, retorna para o tanque. E essa parte vermelha aqui, ó, essa parte vermelha que é a parte superior, vem da bomba. Ah, então, mas quem que gerencia isso, né? Quem é que faz o controle de como que o cilindro avança e a hora que ele recua?
É a válvula, certo? A válvula que vai determinar o momento de avançar e o momento de recuar, tá? Outros tipos de atuadores que nós temos são chamados atuadores rotativos. O que é um atuador rotativo? É um motor hidráulico, por exemplo, né? Então veja, os atuadores rotativos ou motores hidráulicos fornecem uma energia rotativa de saída. Veja, antes o meu cilindro aqui, ó, minha haste, ela tinha um movimento reto, linear, certo? Avançava e recuava. Já o motor hidráulico, quando o óleo adentra esse motor, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento de giro, ou seja, de rotação em cima desse eixo aqui, ó, tá? Eu vou ter uma rotação em cima desse eixo. Podem ser ligados a polias, engrenagens, cremalheiras e pinhões, ou em algum tipo de transportador. Tá? Então, a diferença é que agora, ao invés de eu fazer um movimento reto, eu vou fazer um movimento circular. Beleza? Um movimento circular ao longo de um eixo. Beleza? Certinho aí, ó. Então, mesmo esquema, ó. Reservatório, a bomba succiona o óleo. Passou da bomba, vem aqui com bastante pressão. Chegando no motor, essa pressão faz com que o nosso motor comece a girar, né? E o óleo, na verdade, o óleo passa pela bomba. Então ele passa pela bomba, não, perdão, pelo motor. Ele passa pelo motor e aí ele passando pelo motor com sistemas de engrenagens e tudo mais, ele faz com que o eixo comece a girar. Obviamente que esse óleo ele só está passando. E aí ele faz esse eixo girar do motor e tem o retorno dele para o reservatório. Então o óleo, ele na verdade transforma, né? Ele transforma, por exemplo, a energia hidráulica para energia mecânica, que é a rotação do eixo. A gente pode fazer uma analogia muito simples, né? Que é o ventilador, né? Todo mundo tem em casa, sabe como que funciona o ventilador, né? O ventilador comum que a gente tem. O ventilador ele funciona da seguinte maneira, né? Eu transformo energia elétrica em energia mecânica. Mas como? A eletricidade que está no fio passa pelo motor, que o ventilador tem um motorzinho, né? Passa pelo motor. O motor vai começar a girar devido a condições elétricas que a gente vai ver na próxima aula, né? Lá na frente a gente vai entrar na parte elétrica, né? Então a eletricidade passa pelo motor, faz com que o eixo gire, certo? A eletricidade ela não fica estacionada, ela só passa. Tanto é que a gente tem dois fios, né? Normalmente a gente tem dois fios. Um fio que a energia vai e um outro fio que a energia volta. Beleza? É assim que funciona. Na hidráulica é o mesmo princípio, tá? Eu tenho uma tubulação que leva o óleo e tem uma outra tubulação que retorna o óleo para o tanque. Beleza? Ó. Aqui seria, por exemplo, ó, um motor hidráulico do molinete. Então, assim, para quem nunca viu uma colheitadeira de grão, lá na frente tem um molinete, né, que fica girando, girando. Então, olha só que legal. O que faz aquele molinete girar é esse componente aqui, ó, que é um motorzinho hidráulico. Então, ó, de novo, o óleo passa por esse motor, faz com que esse eixo aqui, ó, esse eixo que vocês estão vendo aqui na cor cinza, comece a girar. Aí eu acoplo ao molinete nessa ponta de eixo. E aí o molinete começa a entrar em funcionamento. Joia? Legal, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, uma pequena animação. Vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, né? De reservatório e bomba. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, uma montagem de um cilindro hidráulico em funcionamento. Então aqui é o cilindro hidráulico, né? Eu tenho aqui, ó, aqui a entrada e aqui a saída, beleza?
Então, tenho dois, a gente chama isso aqui de pórticos, tá? Pórticos. Então, veja bem, olha lá que legal. Como funciona um cilindro hidráulico? Então, aqui é o seguinte, ó. Veja, o nosso óleo, veja que ele entra no cilindro. E aí, isso aqui, ó, isso aqui, vamos lá. Isso aqui é o êmbolo, tá? Essa região aqui é o êmbolo. E aí eu tenho a haste do cilindro, olha só que legal. Essa haste aqui, ó, conforme o óleo vai entrando aqui, ele vai empurrando esse êmbolo que empurra o cilindro, ou a haste, né? Aí faz com que ele avance. Esse nosso amigo, ele é linear, tá? Ele é um cilindro linear, ou seja, ele faz um movimento reto, beleza? Aqui ele mostra todos os componentes, a parte interna. É legal a gente ver o seguinte, né? Ó, o óleo ele passa nessa câmera aqui, ó. Aqui é uma câmera, né? Por onde o óleo passa. Percebam que esses pontos aqui, ó, esse ponto preto, esse azul, esses aqui, são chamados de anéis de vedação. Então, por exemplo, se o óleo que está pressurizado e vai gerar uma força, se um desses anéis aqui, ó, que vocês estão vendo na cor azul, tiver danificado, o óleo não vai ter o óleo não vai ter a mesma força para empurrar essa haste aqui. E aí, consequentemente, vai ocorrer o que? Falhas, né? O cilindro vai começar a tentar avançar e não conseguir, ou ele vai ficar parado numa posição e não vai conseguir avançar, né? Então, é importante que vocês vejam, se por exemplo você vê um cilindro que não está avançando direito, né? Tá tentando ir, mas não tá tendo força suficiente. Pode ser um tipo de vazamento que esse cilindro tem. Olha aqui, ó, um outro cilindro, olha lá, ó. Vamos lá, ó, esse aqui é legal. Deixa eu voltar um pouco, olha lá, ó. Perceba, ó, eu estou enchendo a câmera com óleo e aí essa haste aqui, ó, começa a ser empurrada para fora. Beleza? Olha que legal. Então, esse aqui, ó, é o princípio de funcionamento de um cilindro hidráulico. Tá vendo? Isso aqui, ó, aí, ó, que legal. Aquilo é o exemplo do macaco, aí, ó. Voltando àquela imagem anterior, né? Então perceba, né? O óleo adentra aqui essa câmera e vai empurrando esse êmbolo para cá. Aqui não está demonstrado, mas vai ter óleo. Esse óleo vai sair por esse pórtico aqui, ó. Por esse canalzinho aqui que vocês estão vendo. Olha lá, ó. Agora retornando, olha lá, ó, que legal, tá vendo? Aqui ele mostra, ó, a saída do óleo, tá vendo? Olha que legal. Então, isso aqui deveria ter uma mangueira, né? Deixa eu voltar um pouquinho, só para quem não conseguiu enxergar, olha lá, ó. Então, perceba, ó, para quem não conseguiu perceber ainda. Aqui o óleo tá recuando, tá? Tá retrocedendo. Então, o que que acontece? Aqui, ó, nesse pórtico está entrando óleo aqui. Tá empurrando esse êmbolo para trás. Logicamente que a força dele tem que ser maior do que dessa daqui, né? Então o que acontece? Conforme vai empurrando, esse óleo que está aqui, ó, aqui ele não acoplou a mangueira. Então o óleo está saindo. Está saindo pro tempo, pro vento, né? Mas se ele tivesse uma mangueira aqui, ela deveria estar indo para o reservatório direto. Olha aí que legal. Então para vocês poderem entender como que é essa questão da movimentação do óleo, tanto para avançar como para recuar. Olha, esse outro cilindro é um outro tipo. Como assim? Eu tenho duas hastes, ó, uma à esquerda e uma à direita, tá? E a gente chama esse cilindro aí, ó, de duplo cilindro. Porque, ó, enquanto um lado avança, o outro recua. Enquanto um recua, o outro avança, ó lá, ó. É um outro tipo de cilindro. É como se eu fizesse duas operações em uma ao mesmo tempo, tá? Isso é uma demonstração de movimentação. Aí eu tenho outros tipos de óleo, né, que fazem, ó lá, esse tipo aí, ó, ele vai preencher toda a câmera. Quando ele preencher toda essa câmera aqui, ó, aí sim ele vai começar a empurrar um pistão, ou cilindro, ou êmbolo, ó, tá vendo? Então ele tem uma câmera, aí ele vai preencher aquela câmera. Quando ele encher aquela câmera, aí ele começa a empurrar o cilindro, ó, que legal. Certo? Ó, então uma outra forma de a gente encontrar
cilindros hidráulicos por aí, né? Aí eu tenho outras formas, né, ó, mas isso aí não vamos entrar nesses detalhes, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês era justamente naquela parte inicial aqui, ó, né? Aquela parte inicial aonde a gente vê isso aqui, né? O óleo adentrando ao cilindro e a pressão com a força consegue empurrar esse êmbolo, fazendo com que a haste do cilindro avance. E consequentemente, se eu tiver óleo na outra extremidade, né, eu faço com que o meu cilindro recue. Certo, galera? Então foi uma aula show de bola, espero que vocês tenham gostado, né? Essa aula a gente falou de atuadores hidráulicos, beleza? Valeu, gente, obrigado, hein?